todos e a todas, graça e paz. Nós somos da Igreja Comunitária Cristã, na cidade de Sumaré, e é um prazer estar juntamente com você para participarmos juntos de mais uma celebração. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora já, ative o sininho para receber as notificações. Se você está nos acompanhando pelo Facebook, compartilhe, marque os amigos, abra uma sala de vídeo, vamos adorar a Jesus juntamente conosco. Eu quero te convidar a fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus se faça presente entre nós essa noite, derramando a graça maravilhosa dele. Ore conosco agora. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque mais esse domingo nós podemos nos reunir para bendizer, adorar e glorificar o teu nome, ainda que nós não façamos ideia até onde essa transmissão alcance. Nós sabemos que o teu Espírito Santo, ele está presente em todos os lugares e ele pode abençoar todas as pessoas. Pai, faça a tua obra em nós, quebranta nosso coração, que nós possamos te bendizer, te glorificar, te adorar, que nós possamos realmente, Pai, derramar nosso coração em adoração ao Senhor, que o teu nome seja glorificado através das nossas canções, dos nossos aplausos, que o Senhor esteja presente em nós e em cada casa onde esta transmissão alcance. Pai, nos abençoa, nos dirija com tua graça poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua
sou teu. Sou teu. Sou teu. Aleluia. Que todos os tempos nós possamos cantar a tua glória e anunciar que o Senhor é o nosso Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas, o grande eu sou. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos estar cada vez mais perto de ti, Senhor. Sentir a tua presença, Pai. Aleluia. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas se estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Tu és o grande eu sou, tu és o nosso Deus, o que pode combater o bom combate, o que pode vencer
os nossos inimigos, aquele soberano Deus ao qual nós servimos. E ensina-nos, ó Pai, a ser como Tu. Empoeirados das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens, quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como Tu. Eu quero aprender com o Senhor. Sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, rei, de braços sempre abertos, conforto no deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens, quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como Tu. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ser como Tu. Possamos aprender cada vez mais contigo, Pai, a amar mais, a repartir, a estar com todos e a qualquer instante, qualquer ocasião. Aleluia, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Que realmente o intento do nosso coração seja aprender com Jesus, com a sua humildade, com o seu exemplo. Nesse momento, se você começou a nos assistir agora, nós somos da Igreja Comunitária Cristã aqui na cidade de Sumaré. E se você tem um pedido de oração, você pode escrever aí nos comentários agora. Coloque aí, nós vamos estar orando pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua casa, pela tua família. Se você tem estado aflito, se você tem enfrentado uma enfermidade, creia no Senhor Jesus, creia nele. Nós vamos orar, ter esse momento de oração.
E nós também já vamos orar pedindo que Deus fale conosco através da palavra dele. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós já adoramos, bendizemos o teu nome. E nessa hora de intercessão, nós queremos orar pelas pessoas que estão passando por dificuldade. Nós queremos, Pai querido, apresentar aqueles que porventura estão colocando os seus pedidos de oração aí no chat. Nós queremos orar, Pai querido, por todos. Nós queremos orar pelo nosso país. Nós queremos orar pelo mundo, Pai, diante do enfrentamento dessa pandemia. Nós queremos pedir que a Tua graça, Pai, que o Senhor encontre, Pai querido, em nossas vidas, Pai, que o Senhor encontre no nosso coração o desejo sincero, Pai querido, de viver e de forma que nós nos achemos dignos, Pai. Ó Senhor, toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, dá-nos da Tua graça poderosa. Os que estão enfrentando problemas de enfermidade, o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Leva, Senhor, alívio a essas pessoas agora. Aqueles que estão enfrentando problemas, dificuldades financeiras, o Senhor pode abençoá-los, pode levantar pessoas para os ajudar, e que nós, Pai, também sejamos instrumentos. Visita poderosamente e abençoa também a Tua palavra que nós vamos ler e nós vamos refletir sobre ela agora. Que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e à nossa vida, nos trazendo discernimento, nos trazendo compreensão. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Prosseguimos com nossas reflexões de Eclesiastes e hoje, baseado no capítulo de número 2, nós trataremos sobre realidade em busca dos prazeres. Salomão, ele empreende uma jornada na vida dele, que vai estar expressa aqui nesse capítulo, que nos parece uma busca pela realização pessoal através dos prazeres da vida. Ele entende que não basta o conhecimento, o homem precisa do experimento. Então ele assume uma forma hedonista de viver. E o que é o hedonismo? É uma filosofia da Grécia Antiga que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. E nossa pergunta hoje é: será mesmo a busca pelo prazer a fonte da felicidade e da realização pessoal? Será que uma vida que visa excessivamente a busca pelos prazeres satisfaz o ser humano? Eu espero que consigamos ter resposta a essas indagações ao final dessa nossa reflexão. Eu quero ler juntamente com vocês Eclesiastes, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Eu uso a versão da Bíblia NVT, nova versão transformadora. E o texto diz o seguinte: disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim.
Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou a sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. A introdução deste capítulo, ela já deixa clara qual é a intenção do autor. Ele diz assim: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. O sábio, o sábio é Salomão, algumas bíblias o chamam de sábio, outras de o pregador. Ele dedicou boa parte da sua vida a buscar os prazeres. E nós vamos tentar descrever um pouco essa trajetória. Antes, porém, eu preciso deixar claro que não há nada de errado no prazer, porque o prazer, ele faz parte da vida. A grande questão aqui é a busca desenfreada pelo prazer, o excesso. Como tenho pregado há algum tempo, nós cristãos, muitas vezes pecamos pelos excessos que cometemos. Então, muitas coisas da jornada do sábio, que nós vamos estudar agora, elas não são problemas em si. Porém, o excesso dessas coisas pode ser prejudicial. Da mesma forma que o sábio conclui ao final desse experimento. O verso 3, ele relata o primeiro passo que o sábio dá nessa busca desenfreada pelo prazer. E ele diz assim lá: resolvi me animar com o vinho. E aqui não se trata simplesmente do ato de beber vinho, porque dentro da cultura judaica, praticamente, essa era a principal bebida que acompanhava todas as refeições. Mas o problema aqui é o fato de você beber excessivamente, se embriagar de tal maneira a tentar descobrir que tipo de prazer essa embriaguez pode trazer. É isso que o sábio está falando. Resolvi me animar com o vinho. Eu vou beber até me sentir completamente embriagado, para que eu possa entender qual é o tipo de prazer que essa experiência pode me dar. Agora, quais são as consequências de alguém que se entrega a uma bebedeira? Você consegue imaginar um homem muito poderoso, com toda uma corte à sua disposição, completamente embriagado? Talvez você se lembre da história do rei Assuero, quando ele pediu para a rainha Vasti se apresentar e se exibir dançando para ele um monte de gente da corte dele que estavam bêbados. E ela achou aquilo ofensivo e ela se recusou a apresentar, porque ela achou que era indigno uma rainha se apresentar para um monte de homens bêbados. Salomão, ele está se colocando exatamente nesse mesmo papel. Ele quer o quê? Aproveitar ao máximo este momento de embriaguez. O verso diz que enquanto ele buscava a sabedoria, ele se apegou à insensatez. E justamente o fato de você se embriagar, para você saber que tipo de prazer aquilo pode proporcionar, é um gesto de insensatez. Então Salomão já
era muito sábio, conhecedor de tudo, mas ele se lança à insensatez. E aqui está aquela filosofia que muitos usam de aproveitar ao máximo, afinal a vida é muito curta. O sábio, ele experimenta aqui o que nós chamamos de estilo de vida boêmio, com um agravante que foi regado a muito vinho. De homem moderado, centrado, agora ele perde o controle. Na cultura judaica, que entendia que a sabedoria era fruto do temor do Senhor, e esse temor do Senhor, ele se manifestava na obediência às leis. O sábio, então, ele abandona essa sabedoria agora para se deleitar na sua própria insensatez. Ele mergulha numa outra realidade antes desconhecida para ele. Ele vive regado por suas paixões, mergulhado num mundo de sensualidade. Afinal, ele, como rei em Jerusalém, ele poderia ter o que ele quisesse, e ele poderia ter quem ele quisesse. O verso 4, ele fala que nessa jornada, ele também se dedicou a projetos grandiosos, construindo casas enormes para si e plantando belos vinhedos. A gente imagina então que ele não construiu apenas um palácio, mas ele construiu talvez casa de campo, talvez casa à beira da montanha. Ele construiu diversas casas, só que não eram simples casas, talvez como eu e você estejamos habituados. Essas casas, elas tinham belos vinhedos, e elas eram equipadas com tudo o que ele precisava. Isso incluía roupas, móveis, utensílios, de forma que cada dia ele podia escolher a casa onde ele iria para desfrutar de todos os prazeres que a vida poderia lhe proporcionar. A beleza dessas residências, a gente pode ter ideia, porque elas tinham belos jardins e pomares, que inclusive o termo que é traduzido aqui como jardim, ou em algumas versões da Bíblia como parque, é o termo pardesim, e ele foi emprestado dos persas, e a tradução mais correta para ele seria paraíso. Você já imaginou ter uma casa que tem um jardim, com pomares, com vinhedo, que se parece com a ideia que nós temos de paraíso? Essa era a ideia do sábio, estabelecer um paraíso em cada residência que ele tinha, para a satisfação de todos os seus prazeres. Sabe, é aquele mesmo sonho que nós temos quando nós adquirimos a nossa casa própria. E como é grande, a nossa felicidade quando nós compramos a nossa primeira casa, e nós mobiliamos, e a gente compra cada utensílio, e a gente acha isso de certa forma muito prazeroso. Mas o sábio, nessa ânsia incansável, ele não se satisfez com uma única, ele construiu diversas e belíssimas residências com o que havia de melhor. E de forma a não faltar nada, de forma a ele poder manter aqueles jardins sempre verdes, os pomares, ele mandou construir ainda açudes, reservatórios de água, para garantir que tudo sempre esteja muito verde, que todas as árvores possam produzir os frutos. E aí talvez você esteja se perguntando, como que nós mantemos toda essa estrutura funcionando? Como manter uma estrutura dessa funcionando plenamente? E no verso 7 ele começa a nos responder isso. Ele diz que comprou escravos e escravas,
e ainda outros que nasceram em sua própria casa. Se você prestar atenção, cada residência de Salomão era como se fosse uma pequena cidade. Então você imagina uma casa grande, principal, vários anexos onde esses escravos poderiam habitar, belos jardins, pomares, vinhedos, açudes. E ele ainda afirma que ele tinha muito gado, e ele diz que seus rebanhos e gados eram em maior quantidade do que todos os seus antecessores tiveram. Então perceba como está se desenhando a vida de um rei que quis experimentar todos os prazeres, que quis experimentar o prazer de forma ilimitada. Ele não abandonou a sabedoria dele, mas ele fez dela um instrumento para alcançar todo tipo de prazer que a vida poderia lhe dar. E talvez, se você foi aluno de escola dominical, e principalmente se você teve o privilégio de estudar, principalmente nos anos 80, existia um currículo chamado Luz do Evangelho, e eu nunca me esqueço das lições que minhas professoras ensinavam, comentando que o reino que Salomão construiu, ele era tão espetacular, mas ao mesmo tempo ele custou tão caro para o povo. A carga tributária daquele povo foi tão grande para que eles pudessem manter toda essa ostentação, que quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, é procurado pelos sábios, e eles falam: Roboão, alivia a carga tributária desse povo, o povo não está mais aguentando. O teu pai, ele ostentou demais, ele esbanjou demais. Ele criou uma estrutura gigantesca que era difícil de se manter. Esse era o estilo de vida que Salomão se aplicou a viver. E claro que toda essa estrutura, não poderia dispensar a existência de mulheres também. Talvez você já tenha ouvido falar dos muitos casamentos, na verdade 700 casamentos. E esses casamentos, de certa forma, boa parte deles era o que? Alianças políticas que ele fazia, e dessa forma, cada vez ele conseguia ampliar mais as suas riquezas. Ele fala isso no texto que nós lemos, ele diz que tesouros de muitos reis e províncias. Como ele conquistava? Através desses casamentos, através dessas alianças. E isso acabou fazendo dele o rei mais próspero da história de Israel, o rei mais rico. E ele também usou toda essa riqueza como uma forma de experimentar mais prazeres que a vida poderia lhe dar. Ele também diz que não faltava música em seus palácios e em suas casas. E a gente tem que pensar que Salomão vive numa época histórica em que não é possível se fazer o registro de uma música. Não é como hoje, que você liga lá um equipamento e você ouve uma música que foi gravada por alguém. Toda e qualquer música precisava ser executada ao vivo. Então você imagina, por exemplo, talvez você se lembre do rei Davi, lá em 1 Crônicas 25, fala do rei Davi separando famílias de cantores para servir especificamente no culto. Por quê? Porque a música fazia parte da cultura, a música fazia parte da vida em Israel. E Salomão, ele contrata pessoas para tocarem sim em suas festas, em seus eventos, mas ele quer chegar até o extremo e ele contrata pessoas para que suas casas, a casa onde ele está, tenham música ambiente todo o dia.
todo dia. Então ele tinha músicos, cantores e cantoras que viviam de tempo integral. Mas olha, deixa eu te falar, a busca pela satisfação dos prazeres dessa vida é um poço sem fundo. Sem fundo. Então, embora ele tivesse música, tivesse muitas casas, tivesse 700 esposas, ele não se contentava. E observa que ao fim do verso 8, ele ainda diz que teve muitas concubinas. Porque um homem com 700 esposas ainda teria um harém tão farto de mulheres. Diz as escrituras que ele tinha 300 concubinas. E a única resposta que a gente pode encontrar para isso é que ele queria satisfazer todos os seus desejos de todas as formas. Não se esqueça, ele buscou intensamente, como ele disse aqui no texto, todo tipo de prazer que a vida pudesse lhe oferecer. Então, muita bebida, casas luxuosas, belos jardins e pomares, muitos escravos, diversas esposas e muitas mulheres cujo objetivo era apenas a satisfação sexual dele. Um modo de vida ostensivo que visava apenas lhe dar prazer. E ele chega a afirmar no verso de número 10: não me neguei prazer algum. E toda essa ostentação, toda essa riqueza, acabou por torná-lo um dos mais importantes monarcas de Israel. Isso quer dizer que ele tinha muito poder. Dinheiro, poder, mulheres, propriedades. E principalmente, dentro do tempo histórico que ele viveu, ele se tornou a pessoa mais importante em Israel. E talvez a pergunta que nós tenhamos que fazer é: esse estilo de vida ostensivo, esse estilo de vida que nós chamaríamos hoje de VIP, foi capaz de proporcionar a satisfação que ele buscava? Será que ele conseguiu, através de todos esses prazeres que a vida lhe proporcionou, ele conseguiu realmente se satisfazer? E aí a gente tem que se debruçar no verso 11. E a partir do verso 11 até o final deste capítulo, ele faz uma reflexão sobre qual foi o resultado desta vida de prazeres. E no verso 11, ele fala especificamente o seguinte: mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Ele quer dizer que não há sentido. Você pode correr muito atrás do vento, mas nunca será capaz de pegá-lo. E embora até no nosso tempo tenham existido pessoas que falaram em estocar o vento, né? E tinha um plano talvez mirabolante para estocar vento, que é uma coisa completamente absurda, a gente consegue entender que o que Salomão está querendo dizer é que é inútil tudo o que ele fez. Essa corrida atrás da riqueza, essa corrida atrás da satisfação sexual, essa corrida atrás de construir o império, de ter muita gente a seu serviço. O sábio está nos dizendo que mesmo todo o prazer que ele pôde desfrutar foi em vão. E ele fala que foi em vão porque esse excesso de prazer
não pôde proporcionar a ele a felicidade e nem dar a ele o sentido da vida que ele tanto almejava. E isso por quê? Porque essa busca por prazer ilimitado é apenas temporal. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E por fim, ela acaba não cumprindo essa promessa de satisfação que tanto almejamos. Eu quero te falar nessa noite que por mais sensações, e o ser humano, nós somos muito sensitivos, nós gostamos de tocar, de cheirar, de olhar, de sentir o gosto. Por mais sensações que o prazer possa lhe proporcionar, no final das contas, essa busca pelo prazer ilimitado, pelo prazer que satisfaz plenamente, é apenas mais um tipo de droga. E como toda droga, para ele se satisfazer, cada vez ele precisa de doses maiores. E talvez nós, neste momento de quarentena, de isolamento social, nós estejamos sofrendo, porque nós não podemos satisfazer muitos desejos que nós estávamos habituados. E são desejos que já fazem parte da nossa vida corriqueira. A gente não pode estar saindo para comer fora, a gente não pode estar frequentando shopping, a gente não pode estar frequentando academia, a gente não pode se reunir com os amigos, a gente não pode. E muitas vezes isso está gerando um monte de gente frustrada dentro desse isolamento. E isso está afetando as pessoas de forma até emocional. Mas eu quero que você observe a vida de alguém que teve todos os prazeres que a vida pode proporcionar. E mesmo assim, ele não se sentiu satisfeito. E à medida que ele vai refletindo o porquê ele não se sente satisfeito, ele também vai mostrando algumas lições para nós. A partir do verso 18, o sábio, ele também se queixa que tudo que ele construiu será deixado para seus herdeiros. E ele não tem ideia se eles terão condições de prosseguir com tudo isso. No final das contas, o que acontece? O sábio está frustrado, porque tudo que construiu para satisfazer seu prazer não lhe deu o resultado esperado. E ele ainda vai deixar tudo isso para seus herdeiros, sem qualquer garantia de que eles saberão lidar com tudo isso. E se você conhece a história bíblica, você sabe que o filho dele, Roboão, só tomou decisões erradas que culminaram inclusive com a divisão do reino. Eu quero te falar que a busca desenfreada por prazeres é inútil. A busca desenfreada pela satisfação, ela é inútil. Eu quero finalizar com o verso 24, onde ele diz que nós podemos encontrar satisfação na simplicidade. Ele diz assim: por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Comida, bebida e trabalho. São coisas simples que Deus deu para mim, que Deus deu para você, e que muitas vezes nós não estamos nos contentando, e nós estamos nos iludindo, e nós estamos acreditando que se tivermos casas maiores, jardins maiores, parques maiores, carros melhores, empregos melhores, uma poupança melhor,
isso irá nos satisfazer. E a conclusão desse homem que teve tudo que a vida podia lhe proporcionar, é que tudo isso é inútil, que tudo isso é como correr atrás do vento. Você vai correr, mas você nunca vai pegá-lo. A lição dele é que a satisfação não se encontra no excesso dos prazeres que a vida pode proporcionar, e sim em viver cada pequeno prazer que podemos desfrutar. E eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Talvez esse momento de isolamento, esse momento de quarentena, é um momento que você tem para parar essa correria, para parar essa loucura, e para perceber que o que você tem, o que está ali à sua volta, talvez o prazer de se sentar à mesa numa refeição com a sua família, talvez o prazer de desfrutar do teu leito conjugal, o prazer de se sentar na sala com seus filhos, isso talvez seja suficiente para te dar satisfação. Talvez o mais importante, e talvez a resposta do vazio que ele encontrou em tudo isso, seja o fato dele ter abandonado a sabedoria, que dentro da cultura dele, ela era fundamentada no temor do Senhor, que era expresso, né? Esse temor do Senhor era uma expressão de obediência à lei. Quando ele abandonou tudo isso, e ele se lançou nessa jornada da busca do prazer a qualquer custo, e ele percebeu que era vazia, eu quero te falar, satisfação plena você só vai encontrar em Jesus. E eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos aprender hoje, nós temos acesso à Tua Palavra, e nós podemos aprender com ela, Pai. Eu quero pedir agora, Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar meu coração, possa tocar o coração de todos que ouvem, até onde essa mensagem possa chegar, até onde essa mensagem possa alcançar. E nós nos convençamos, Pai querido, da futilidade da busca do prazer ilimitado, da futilidade, Pai querido, que muitas vezes nós vivemos correndo atrás de conquistas que nós achamos que irão nos satisfazer, irão nos dar prazer, e no fim nós só encontramos um vazio que não preenche, um vazio que não completa. Usando as palavras do sábio, é como correr atrás do vento. Mas nós queremos, Pai, que Teu Espírito Santo, Ele fale ao nosso coração, Ele trabalhe no nosso coração, que no decorrer dessa semana, Pai, nós possamos nos deliciar nos pequenos prazeres que nós podemos ter diariamente, nós possamos desfrutar desses pequenos prazeres que a vida pode nos proporcionar, e principalmente, que nós reconheçamos que a satisfação plena para essa vida, nós só encontramos em Jesus. Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar no coração de todos os que estão assistindo, de todos os que estão ouvindo essa mensagem, e eles se permitam ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos finalizando, e eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, e clicar ali no sininho para você receber as notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai poder acompanhar. Se você está no Facebook também, se torne um seguidor da nossa página, curta, compartilhe. Se você acha que essa mensagem pode abençoar a vida de alguém, marca a pessoa aí para que ela possa assistir. E não se esqueça, na quarta-feira às 20 horas, nós temos outro encontro.
e no próximo domingo, às 19 horas. Eu quero que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja com você e toda a tua família, hoje e para sempre. Uma boa noite, Deus abençoe tua semana, que seja uma semana de vitória. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.